No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, traz muita esperança e consolação em todos os seus itens, né? Mas também fala da justiça das aflições e fala do suicídio, no item o suicídio e a loucura, mostrando as causas que incitam ao suicídio e à loucura, ressaltando que a calma e a resignação profunda, a fé em Deus, a fé no futuro, são os meios que devemos usar para evitá-los. Então nós chegamos à conclusão que o suicídio e a loucura não resolvem os efeitos dos infortúnios e as decepções. Ao contrário, abreviando-se os dias de vida, liberta-se de um mal e entra em um outro mais longo e mais terrível, pois ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Então, esse slogan, juntos somos mais fortes, a gente tem que entender que não podemos ignorar um pedido de ajuda. Falar é a melhor opção. Então lembramos de algumas dicas: saber ouvir e não julgar, ouvir quem está em sofrimento sem julgamentos, porque tem o jeito certo de falar e o jeito certo de ouvir. Certas expressões diminuem o que a pessoa sente. Então nós não podemos dizer: você não tem cara de depressivo, ou então, isso não é nada, ou então, tem gente em situação pior que você, ou fazer com que a pessoa se sinta ainda mais culpada. Foi você que procurou isso. Isso deve ser evitado. Então, o momento que a pessoa precisa de acolhimento e não repressão. Por quê? Essa ideação, tudo isso aí surgiu em virtude de separações, divórcios, luto recente, desemprego, mudança ou perda de trabalho, problemas escolares ou laborais, doença grave, né, ou crônica, dependências de droga, de álcool, etc., né, que podem levar a essa ideação, a sensação de desesperança. Então nós temos que ouvir mais, falar menos, evitar até aquelas frases: por que você vai se matar por causa dele ou dela, né? Não vale a pena, porque a pessoa já tem o pensamento dela, né? Então, ou então dizer: eu conheço muita gente que pensa em se matar, mas nunca faz nada. Também não podemos dizer isso. Ou então falar: quem pensa em suicídio tem a mente fraca. Enfim, nós temos que pensar bem o que vamos falar. Temos mais que ouvir até do que falar, né? Mas estar sempre pronto ao diálogo com aquela pessoa. Então, quando eu falei do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós podemos nos lembrar que lá no item 14, Kardec coloca: a calma e a resignação adquirida na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. No suicídio, se tirarmos os que se verificam por causa da embriaguez e da loucura, que podemos chamar de inconsciente, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral sempre é o descontentamento. Porque quem está certo de ser infeliz apenas um dia e ficar melhor nos dias seguintes, facilmente, né, já só se desespera se não ver um termo para seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Quem não crê na eternidade, que pensa que tudo acaba com a vida, que se deixa bater pelo desgosto, pelo infortúnio, só vê na morte o fim de seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo abreviar as suas misérias pelo suicídio. Então, no item 16, ele diz: a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. E acrescenta: a propagação das ideias materialistas é, portanto, veneno que trazem muitos a ideia do suicídio. E o que se fazem é o que fazem seus adeptos, né? Assumem uma terrível responsabilidade. Já com o espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida.
E a pessoa sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí, a paciência e a resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio, tem uma coragem moral. Vem uma coragem moral. No item 17, então, complementando, o Espiritismo tem ainda outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando sua condição ou situação infeliz, né? Está lá no livro Céu e Inferno. Kardec pesquisou vários espíritas suicídio e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Entre os suicidas, o sofrimento temporário em lugar do eterno, nem por isso é menos terrível, e sua natureza dá o que pensar, e a quem quer que seja tentado a deixar este mundo antes da ordem de Deus. Então o espírita tem, portanto, para opor a ideia do suicídio, muitas razões. Por exemplo, primeiro, a certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz ou quanto mais infeliz, se mais resignado tiver sido na terra. Segundo, a certeza de que abreviando a sua vida chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair num outro pior ainda, mais demorado e mais terrível. E terceiro, que se engana ao pensar que ao se matar irá depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo, com as pessoas de sua aflição que lá espera encontrar. Então por isso é que o Espiritismo, por isso que o suicídio só oferece decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável. E podemos concluir que quando todos forem espíritas não haverá mais suicídios conscientes. Então, comparando, pois, os resultados da doutrina materialista e da espírita, sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de um conduz a ele, né, ao suicídio, enquanto que a lógica do espiritismo evita, o que é confirmado pela experiência. No livro dos Espíritos, no capítulo 4, capítulo 1, das penas e gozos terrestres, das questões 943 a 957, tem uma parte que Kardec fala do desgosto da vida e do suicídio, que isso aí está ligado também no livro Céu e Inferno, onde entenderemos o que ocorrerá ao homem encarnado ao cumprir ou não cumprir as leis de Deus. Então fala das penas e gozos futuros, o que ocorre, né, com o espírito após a morte, se cumprir ou não cumprir as leis de Deus enquanto estava encarnado. Então, na questão 943, a pergunta é assim: de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos? Resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé, frequentemente da saciedade. Para aquele que exercita suas faculdades com objetivo útil, segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida escoa rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanta mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável, ou espera. Na questão 944, a pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Na 944A, suicídio não é sempre voluntário? E a resposta: o louco que se mata não sabe o que faz. A questão 945, o que pensar do suicídio que tem por causa do desgosto da vida? Resposta: insensatos. Por que não trabalhavam? A vida não lhes teria sido uma carga. A 946, que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar das misérias e das decepções deste mundo? Resposta: pobres espíritos que não têm coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem e não aqueles que não têm nem força nem coragem. As tribulações são provas ou expiações,
Felizes aqueles que a suportam sem murmurar, porque serão recompensados. E na questão 946A, a pergunta: os que conduziram o infeliz a esse ato de desespero suportarão suas consequências? E a resposta: estes infelizes dele, porque disto responderão como de um homicídio. E a 947 diz: o homem que luta com a necessidade e que se deixa morrer de desespero pode ser considerado como um suicida? E a resposta dos espíritos: é um suicídio, mas aqueles que lhe são a causa ou que poderiam impedi-lo são mais culpados do que ele. Então Kardec tinha essa preocupação grande, né, sobre esse tema, além de colocar o tema no Livro dos Espíritos, no Evangelho, na Revista Espírita e no Céu e Inferno. Então, é isso que tem. Lá no livro do Céu e Inferno, inclusive ele traz mensagens e depoimentos de espíritos suicidas, depois de evocados. Então, e eles narram a situação que eles estão passando lá depois da morte. Traz a história do suicida da Samaritana, o pai o conscrito, traz a mensagem de François Simon Louvet, traz a mensagem de uma mãe e de um filho, traz um duplo suicídio por amor e dever, fala de Luís e a prespontadeira de Botinas, traz a mensagem de Felician e de Antoine Bell. Assim, são várias histórias para a gente analisar e refletir. Outro livro muito conhecido, né, e lembrado é Memórias de um Suicida, que fala de Camilo Castelo Branco, que no século XVII ele cegou o olho de Jacinto Ornelas. E este, inconformado com a situação, não querendo ser estorvo à companheira, suicidou-se. Já no século XIX, Camilo Castelo Branco reencarnou como esse escritor famoso. E era assim um momento, assim, uma fase de expiações. Só que ele também sentiu tudo aquilo que Jacinto Ornelas sentiu. E depois deu um tiro no ouvido, tornando-se em 1890 um suicida. A cegueira tinha sido a expiação, mas o suicídio não. Foi uma escolha dele, que perdeu a oportunidade que Deus estava lhe dando para recuperar a falta do passado. Ou seja, fez mau uso do livre-arbítrio. Ivone do Amaral Pereira, que também foi suicida numa encarnação passada, ela faz um alerta para aqueles que pensam que a vida termina no túmulo. Camilo conta então a experiência dele e de outros suicidas, né? Jerônimo, Mário Sobral, Belarmino, João. E ela fala uma observação importante: o resgate não é igual para todos. Por exemplo, Jerônimo, que se matou com um tiro no ouvido porque sua empresa faliu, deixou esposa e filhos em situação difícil, reencarnou numa família rica, com o propósito não de formar família, mas de montar uma instituição para crianças órfãs e ir à ruína financeira novamente, para ter que lutar, né, com coragem. Camilo Castelo Branco tornou-se grande trabalhador no Vale do Suicida e após 50 anos reencarnou para ficar cego aos 40 e desencarnar aos 60. Ambos deram um tiro no ouvido, mas o resgate foi diferente. Então Camilo viveu cercado de problemas. No fim da vida, quase cego em consequência de uma sífilis. Seus dois filhos, Ana Palácios, um tinha problemas mentais e o outro era rebelde, que lhe causaram sofrimentos. E não suportando todos os abatimentos, Camilo suicida-se com um tiro de pistola. Então Camilo desencarnou em 1º de junho de 1890. Depois ele é levado, quando seus anos naturais de vida terminassem, até o Hospital Maria de Nazaré, uma colônia de espíritos reservados para suicidas, homens e mulheres, para recuperação, depois de sua aprovação e aprender sobre sua missão sagrada de viver plenamente a vida que escolheram de antemão.